Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra. Todos aqueles que nos assistem aqui no salão e também aqueles que nos veem através do canal do YouTube da TV Espírita, do Facebook e também da TV Caminho da Luz de Itapira, São Paulo. Antes de iniciarmos os trabalhos desta noite, eu gostaria, em meu nome e em nome dos meus irmãos, de deixar a nossa gratidão àqueles que estão presentes. Provavelmente já tivemos essa oportunidade, mas fundamentalmente àqueles que nos assistem, a nossa gratidão pelas manifestações de carinho, não só para connosco, mas principalmente para com o nosso Pai. Deixou-nos muito sensibilizados, porque é prova de que, na realidade, a nossa vida é marcada pelo amor, e quando a nossa vida é marcada pelo amor, deixa rasto. E apesar de todos nós imperfeitos que somos, e com certeza ele também teria as suas dificuldades, teria e tem as suas dificuldades e as suas imperfeições, deixa-nos muito sensibilizados, porque ele sempre pautou a sua vida pelo exemplo na divulgação, pelos ensinamentos que nos trouxe a todos nós e principalmente a nós filhos, e pela dedicação não só à associação, mas também à doutrina espírita e também à ajuda ao próximo. Então, desejamos muita paz a todos e deixamos a nossa gratidão. Vamos então começar os trabalhos desta noite, como sempre, para harmonizar o ambiente com uma canção. Página 5. Senhor, eu quero caminhar sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar sem nunca mais parar. Senhor Jesus, aqui estamos, Mestre, em busca da Tua mensagem consoladora. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade e pedimos-te, Mestre, a força necessária para que consigamos aproveitá-la da melhor forma, no sentido de colocarmos em prática nas nossas vidas a lei de amor e caridade, do perdão, da benevolência, do fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. Consigamos conhecer-nos a nós próprios, por forma a ultrapassar as nossas dificuldades e seguir
o teu exemplo. Pedimos-te também, Senhor, que os teus mensageiros, trabalhadores desta casa, nos possam assistir logo mais nos trabalhos de auxílio, de esclarecimento e de consolo a todos aqueles que nos vierem procurar. Que nós possamos chegar a todos e que logo mais, ao sairmos desta casa, possamos levar connosco a tua paz, a tua luz, para que todos aqueles que connosco convivam possam sentir e nos possam acompanhar no caminho. Abençoa os nossos trabalhos. Fica connosco. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Vamos então, como sempre, doar um pouco de nós, vibrar por todos aqueles que partiram por força da pandemia e também por todos aqueles que ainda enfrentam dificuldades neste momento difícil que a Terra atravessa. Quando a vida é sofrimento e nos falta o alento, só Jesus. Quando a vida é provação no caminho da mudança, só Jesus. Ele é o nosso guia que nos traz o seu amor, consolação. É Jesus, nosso irmão. Quando a vida é solidão, carreando para nós o sofrimento. Quando ela é isolamento no caminho da mudança, desalento. Só Jesus aplaca a dor, espargindo sobre nós o seu amor. Só Jesus abranda a dor. Vem, Senhor, nesta hora de medo, mas mudança. Vem, Jesus, volta para ser a nossa esperança. Um homem novo surgirá das trevas do pavor, e o materialismo cairá com esta grande prova para entrarmos numa rota nova. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor,
que venhas em auxílio de todos nós, da humanidade, que atravessa momentos de transformação, de mudança. E como não te conseguimos alcançar da melhor forma e nos mantemos com as nossas imperfeições, muito ligados à matéria, como não conseguimos ultrapassar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, eis que enfrentamos o sofrimento. Pedimos-te, Mestre, que consigamos aprender e que com o aprendizado possamos evoluir e transformarmos-nos. Mas sabemos, Senhor, que a ninguém desamparas. E por isso queremos disponibilizar as nossas energias para que os teus mensageiros as possam levar a todos aqueles que noutras horas, nesta hora, sofrem de desespero, partem em solidão, sem conhecerem a sua própria realidade, tantas vezes revoltados. Que os teus mensageiros possam levar o teu consolo a todos aqueles que permanecem doentes nos hospitais, não só pela pandemia, mas também por falta de assistência. Que os teus mensageiros, Mestre, possam levar a tua luz a todos aqueles que têm que tomar decisões, não só os governantes, mas também os profissionais de saúde, como também aos profissionais da ciência. Que os interesses financeiros e pessoais possam ficar de lado e que os interesses pelo próximo, pelo futuro da humanidade, possam prevalecer. Abençoa-nos, Mestre, protege-nos, fica com todos, que assim seja. Quando a vida era prazer desmedido na imensa escuridão, quando o homem mergulhou em luxúria desmedida, perdição, esqueceu os seus deveres, afastou-se de Jesus, o Salvador, e chamou para si imensa dor. Foi o aborto cego e surdo, a matança de inocentes seres sem voz, a eutanásia, crime de
matança de tantos pais ou avós. Mas o Pai clemente e justo interveio para abafar tanto horror e escolheu o caminho do amor. Vem, Senhor, nesta hora de medo, mas mudança. Vem, Jesus, volta para ser a nossa esperança. Um homem novo surgirá das trevas do pavor e o materialismo cairá com esta grande prova para entrarmos numa rota nova, para entrarmos numa rota nova. Sabemos, não de agora, mas já de alguns anos, que a Terra está em transformação, que a Terra está em evolução. Sendo um mundo de expiação e provas, iremos entrar numa nova etapa, num novo degrau da escala de evolução dos planetas para um mundo de regeneração. É certo que os planetas evoluem à medida que os espíritos que os habitam vão evoluindo. E por isso trouxemos esta passagem do Evangelho, quando Jesus, já nas vésperas de ser preso, dizia para os apóstolos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Querendo dizer que, na realidade, a nossa evolução terá que ser feita, não é? Através dele, como ele dizia, ninguém chega ao Pai senão por mim. Vamos então analisar esta expressão sem que a retiremos do seu contexto nas passagens do Evangelho. Então vamos começar por ler precisamente a passagem no Evangelho de João, quando Jesus fala aos apóstolos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois vou para vos preparar o lugar. E depois que me tiver ido e que vos tiver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, vós estejais também. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Isto vem no Evangelho de João, no capítulo 14, os versículos 1 a 9. Aparentemente, esta última expressão de Jesus, quem me vê a mim, vê o Pai, poderá confundir-se com aquela questão de que Jesus é Deus. Mas existem várias passagens do Evangelho em que Jesus expressa
claramente que ele é o Filho e que há um Pai. Jesus foi considerado Deus desde que a Igreja tornou Maria como virgem. E como não poderia haver o filho de uma virgem através da relação normal, física, entre homem e mulher, então Jesus teria que ser Deus. Portanto, quando ele nos fala aqui, quem me vê a mim, vê o Pai, vem no decorrer precisamente da frase anterior, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós temos que ter aqui em consideração alguns conceitos que no Evangelho de João vêm claramente expressos, nomeadamente a partir do seu capítulo 1. Então, o primeiro conceito, a primeira questão que nós temos que ver é que nós vamos ver no Evangelho de João, que vem mais claro isto, está dividido em duas partes. Uma parte em que Jesus falava para o povo e usava determinado vocabulário, e outra parte em que Jesus falava para os apóstolos, que foram escolhidos por ele dentre as pessoas que teriam mais capacidades, mais conhecimentos, algum grau de evolução, para que pudessem depois levar a sua mensagem e divulgar a boa nova. Depois, um outro conceito é que Deus é invisível. Deus não é visto por ninguém. Não pode ser visto por ninguém. E nós vamos encontrar este conceito na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou quem é Deus, e foi corrigido precisamente por uma outra questão. Não quem é Deus, mas que é Deus. Quer dizer que Deus não é um como nós somos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é Deus que é a nossa imagem e semelhança. E, portanto, como Deus é a causa primeira de todas as coisas, Ele é imutável, Ele é invisível. E, portanto, só os espíritos puros, sabemos também da escala evolutiva dos espíritos, temos espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Dentre os imperfeitos e dos bons temos várias subclasses de espíritos. Os espíritos puros são aqueles que mais se aproximam de Deus, mas ainda assim Ele é invisível. Depois, sendo invisível, Ele revela-se, não é? E tem-se vindo a revelar ao longo da nossa história, através dos profetas, ainda que de uma forma imperfeita, porque os profetas não eram espíritos puros, mas revela-se também na nossa consciência. Nós, intimamente, temos a noção de algo superior a nós, porque somos suas criaturas. Revela-se na natureza e revela-se nas nossas consciências, mas, fundamentalmente, revela-se através na Terra. Estamos a falar dos homens na Terra. Revela-se através de Jesus, um espírito puro. E nós vamos também encontrar esta questão no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos respondem: vede Jesus. Então Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Vamos começar por explicar esta frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida, dividindo-a em 3 partes. Eu sou o caminho. Portanto, o nosso guia. Então, o comentário que Kardec faz, precisamente no Livro dos Espíritos, é o seguinte: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado pelo Espírito Divino, ou seja, ele é um Espírito puro, habita os mundos divinos na escala da evolução. E, portanto, tudo o que ele nos trouxe é a expressão pura da lei divina. Quando nós atingirmos a perfeição total, nós vamos conhecer a lei na sua plenitude.
teremos Deus em nós, não é? Vamos conviver intimamente, apesar de não o vermos, mas teremos Deus em nós. E, portanto, sendo a doutrina de Jesus, a doutrina que Ele nos trouxe, a expressão mais pura da lei divina, então Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Nós vamos ver, portanto, neste capítulo, no João capítulo 14, nós iniciamos aqui nos versículos 1, mas se virmos o Evangelho de João, por exemplo, no seu capítulo 13, nós vamos ver que Jesus, na última ceia, o capítulo 13 fala precisamente, foi na altura da Páscoa, não é? E na última ceia, quando Jesus chega, ele encontra os apóstolos a discutirem uns com os outros qual deles é que era o melhor, não é? Quem deles era o mais perfeito, quem deles era o mais evoluído, qual deles era o melhor. E neste capítulo 13, precisamente quando Jesus entra e os vê discutir esta questão, o que é que Jesus faz? Começa por lavar os pés a cada um deles, dando um ensinamento de humildade tremendo. Vejam, eles já se achavam, por serem seguidores do Cristo, os apóstolos escolhidos, já se achavam, não é, os melhores, e algum deles teria que ser melhor do que o outro. Para além disso, depois de lhes lavar os pés, Jesus ainda anuncia que vai ser traído. Portanto, eles consideravam-se os melhores, mas algum deles dali o iria trair. E é nessa altura que ele vai anunciar precisamente o seu fim, não é? Que iria preparar-lhes o lugar, que eles não estariam preparados para ir, para o seguir, para irem para onde ele vai. Então, para onde é que ele vai regressar? À casa do Pai, não é? Ele vai ser morto e vai regressar à casa do Pai. Quando Pedro ouve que efetivamente iria ser traído, Jesus iria ser traído por um deles, ele na realidade pergunta porque é que não o podem seguir, portanto, para dar a entender, não é? Para que todos ficassem a conhecer que não seria ele o traidor. Inclusivamente ele diz que daria a vida por ele. E é quando Jesus lhe diz: darias a vida por mim? Pois eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante, tu vais-me negar 3 vezes. Significado da sua imperfeição. E, portanto, eles não estariam preparados para ir com ele, para regressar com ele à casa do Pai. O caminho que ele iria fazer era o caminho de regresso à casa do Pai. E reparem que nesse caminho estava uma cruz. O caminho de regresso de Jesus à casa do Pai teve que ser através das dificuldades de carregar uma cruz. Que ele não tinha necessidade disso porque era um espírito puro. Então, mais uma vez aqui nos traz o ensinamento de que nós precisamos de suportar, apesar de termos e podermos pedir ajuda e ter o auxílio do outro para suportar e carregar a nossa cruz, que é resultado da nossa imprevidência. A cruz de Jesus não foi para nos dar um ensinamento, para nos dar um exemplo, não é? E quando nós pensamos no nosso sofrimento, no horror que é o nosso sofrimento, porque nós temos muito a mania de nos queixarmos e tudo o que nos acontece é pior do que aquilo que acontece aos outros. E quando nós nos lembrarmos de nos queixar acerca disto, temos que nos lembrar de Jesus, porque ele não merecia. E nós que continuamos e permanecemos a errar, só temos o que precisamos, não o que merecemos, só temos o que precisamos para aprender a fazer diferente, para aprender a fazer melhor. Então os apóstolos não estavam preparados para ir com ele. Eu sou a verdade. Vamos passar. Então o caminho é ele, não é? Só através dele é que nós conseguimos
chegar ao Pai. Porquê? Porque Ele é a verdade. Dizia Kardec, todos os seus ensinamentos são a expressão mais pura da lei divina. Então a verdade é a lei divina. Só que, quando os seguidores de Gandhi lhe perguntavam o que é que deveriam fazer para levar para a Índia o cristianismo, Gandhi respondeu assim: precisam viver como Jesus viveu. E eles desistiram. Imediatamente. Porque os ensinamentos só se perpetuam pelo exemplo. E por isso, nós ainda lembramos Jesus. Porque Ele foi o exemplo. E, portanto, a verdade não é, ou não pode ser só palavras, não podem ser só palavras. A verdade tem que ser atitudes. Porque as atitudes é que ficam. E, portanto, tem que ter coerência. As nossas atitudes têm que ser coerentes com as nossas palavras. E isso Jesus exemplificou. Por isso Ele é a verdade. Para além de os seus ensinamentos serem a expressão mais pura da lei divina, Ele é a verdade porque as exemplificou. E, portanto, eu sou o exemplo, sou o caminho e sou a verdade. Para nós chegarmos ao Pai, temos que seguir Jesus, mas fundamentalmente vivendo como Ele viveu. Vivendo como Ele viveu. Depois fala-nos também: eu sou a vida. Nós vamos buscar também aqui numa passagem do Evangelho o seguinte ensinamento. Pilatos, tendo entrado no palácio e feito vir Jesus à sua presença, disse-lhe: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: o meu reino não é deste mundo. Pilatos disse-lhe: és então rei? Jesus respondeu: vós o dizeis, eu sou rei. Eu não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Como é que é feito o testemunho? Como nós falávamos, pela prática, não é? Da verdade, que é a lei divina. Quem quer que pertença à verdade, ouve a minha voz. Encontramos no capítulo, no Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Então, esta passagem, para além de nos falar mais uma vez que Jesus veio testemunhar, veio dar testemunho da verdade, que são os seus ensinamentos, que é a lei divina, ele fala-nos que o seu reino não é deste mundo. O que é que ele nos quis dizer com isto? Qual é o verdadeiro reino? Qual é a verdadeira vida? O que nós precisamos de entender deste ensinamento é que a verdadeira vida é a vida do Espírito, é a vida futura. E a vida futura pode ser entendida de várias maneiras. Há pouco, na primeira passagem, Jesus falava aos apóstolos que a casa do Pai tem vários aposentos. Esta é a tradução. Para o português, é a tradução. Tem vários aposentos. Também poderá ser entendida que a casa do Pai tem várias moradas. Mas nós vamos nos reportar à época. Os aposentos de uma casa são os quartos, as salas, certo? Então, a casa do Pai tem vários aposentos. Considerando as várias moradas, a casa do Pai é o universo, certo? As várias moradas são as nossas moradas interiores, não é? O nosso estado de alma. Poderão ser os vários planetas habitados, desde os mundos primitivos aos mundos de expiação e provas, aos mundos
de regeneração aos mundos felizes e aos mundos divinos. Como é que nós evoluímos? Dizem-nos os espíritos que nós temos que reencarnar em todos estes mundos, com exceção dos divinos, onde seremos espíritos puros, em que o nosso perispírito, que é semimaterial, se confunde com o espírito, que é onde Jesus habita. Até aos mundos felizes, o espírito precisa de reencarnar para nos conhecer, como é o caso dos mundos primitivos, não é? Evoluirmos a nível de conhecimento, sabermos distinguir entre o bem e o mal, para depois começarmos a tomar, não é? Ganharmos o nosso livre-arbítrio e começarmos a tomar as nossas decisões. Saber qual o caminho a tomar, se o caminho errado ou se o caminho certo. Diz Emmanuel que Jesus evoluiu em linha reta. Quando ele nos diz que Jesus evoluiu em linha reta, não quer dizer que encarnou uma vez em cada mundo, não é? Porque o número de encarnações não tem limite, é aquele que for necessário para a nossa evolução. Se nós nos mantivermos no erro, tantas mais vezes nós vamos ter que reencarnar até deixarmos, não é, de errar, até deixarmos de errar. Mas quando Emmanuel diz que Jesus evoluiu em linha reta, quis nos dizer que ele aprendeu. Sempre que teve que necessitar, com certeza que errou. Nós somos espíritos criados todos iguais, simples e ignorantes. E quando nos dizem que nós somos imperfeitos e eu não sou Jesus, calma, porque Jesus já foi um espírito ignorante, simples e ignorante como nós. E, portanto, ele, pelo bom uso do seu livre-arbítrio, aprendeu e aproveitou as encarnações que teve para limar os seus defeitos, para não voltar a fazer. Portanto, a linha reta, se nós ao longe virmos uma linha com poucas curvas, parece-nos reta. A linha reta quer dizer que ele aproveitou as suas... Não foi uma encarnação em cada mundo. Com certeza que ele deve ter errado, mas quando voltou para superar os seus erros, ele aproveitou essas oportunidades que lhe foram dadas. Se ele conseguiu, por que é que nós não havemos de conseguir? Porque ele é o nosso modelo. Ou não? Por que é que nós não havemos de conseguir? E nos mantemos sempre naquela que nós somos imperfeitos. A nossa imperfeição é sempre uma desculpa. Sempre. Mas se ele é o nosso modelo, por que é que nós não conseguimos se ele conseguiu? Alguma coisa aqui está errada. É porque nós não queremos. Ou não será? Se nós temos, como ele teve, com certeza, que nos mundos onde ele habitou, ele teve um Cristo que lhe serviu de modelo e que lhe serviu de guia, como todos os planetas têm. E portanto, se nos foi trazido exatamente da igual maneira o conhecimento do bem, do mal, enviou Cristo, enviou o próprio Cristo à Terra, o próprio governador à Terra, para nos trazer a expressão mais pura da lei divina. Mas ainda nos enviou um Consolador a seguir a ele, que nos veio explicar aquilo que não foi entendido. Porquê é que nós não conseguimos? Se ele conseguiu. Portanto, é possível. Precisamos é de crer. E de imprimir vontade no nosso querer. Portanto, a vida futura será a vida do Espírito. Com certeza que habitando os vários mundos, as nossas experiências, aquilo que nós fazemos da nossa experiência neste momento na Terra, o que é que nós aproveitamos da oportunidade que nos está a ser dada de evoluirmos, de aprendermos, de nos modificarmos, enquanto espírito, porque o corpo vai para debaixo da Terra. Nós usamos-nos dos vários corpos que temos, precisamente para vivermos a verdadeira vida. Porque somos imortais. Porque somos imortais. Jesus veio matar a morte. Quem morre é o corpo. Quem morre é a Diana.
Não sou eu o espírito. Eu já tive vários nomes. Portanto, quem morre é a Diana, este corpo físico que aqui está. Portanto, nós somos imortais. Agora vamos ver esta coisa da vida futura e da imortalidade é diferente da vida eterna. Completamente diferente. Onde é que é a verdadeira vida? Onde é que é? A vida do espírito. Como é que nós vivemos eternamente enquanto espíritos, sem termos que ter necessidade de um corpo físico? Quando alcançarmos a perfeição. Quando chegarmos aos mundos divinos. Então a vida eterna nós só a conseguimos alcançar quando chegarmos à perfeição. Quando nos tornarmos espíritos puros, aí nós não vamos precisar encarnar. A não ser como Jesus, que só esteve uma vez na Terra, que veio tomar conta de um corpo físico para nos orientar em missão. Portanto, para necessitarmos evoluir, nós só precisamos de encarnar até aos mundos felizes. Quando formos espíritos puros, nós alcançamos a verdadeira vida. A vida eterna. Enquanto isso, nos mundos nós encarnamos para aprendermos, noutros mundos nós encarnamos para espiarmos, não é? Resgatar os nossos erros enquanto os cometemos. Noutros mundos nós encarnamos para provarmos também, porque não se pense que o mundo de regeneração vai deixar de ter provas. Porque não é agora que eu, de repente, imaginemos, estou no último grau da escola da Terra, de expiação e provas, vou passar para o primeiro da universidade, que é o mundo de regeneração, e de repente vou deixar de sofrer, vou deixar de ter que provar. Não. Não. Simplesmente o bem vai superar o mal. Nós, aqui há uns tempos, em estudo entre trabalhadores no Evangelho no Lar, dávamos precisamente este exemplo. Vamos supor, na Terra, no mundo de expiação e provas, o mal representa 70% e o bem representa 30%. No mundo de regeneração, provavelmente o mal representará 40% e o bem representará 60%. Estão a ver? Portanto, mas não vai deixar de haver o mal. Simplesmente o bem vai superar o mal. E à medida que os mundos vão evoluindo, o mal vai ter cada vez menor representação. E, portanto, nos mundos felizes nós teremos que evoluir moralmente e a nível do conhecimento, que não o temos na plenitude. Portanto, nós vamos precisar, enquanto nós andarmos neste grau evolutivo de espíritos primitivos até espíritos de mundos, espíritos bons, não é? Nós não temos a vida eterna. Porque a verdadeira vida, é a vida espiritual, é a vida do espírito, sem necessidade de nós termos um corpo físico. A vida eterna só que é Ele. Por isso é que Ele é a vida. Por isso é que Ele nos dizia que é a vida. Porque Ele representa a vida eterna. Então Ele é o caminho, porque nos traz a verdade, mas a verdade exemplificada, e é a verdadeira vida. E nós só, seguindo o seu exemplo, seguindo, né, aplicando na nossa vida a verdade que Ele nos traz, é que nós conseguimos alcançar a vida eterna. E era isto que vos quis trazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus abençoe a todos e até a uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Vamos partir então para a irradiação pelos doentes, para prosseguirmos os nossos trabalhos.
e do corpo. Que a tua luz possa chegar a todos eles, por forma a que consigam encontrar o alívio do seu sofrimento. Principalmente por aqueles que não te conhecem e também pelos que te conhecem, mas que ainda assim não se fortalecem na fé e tantas vezes se revoltam, tantas vezes caem. Que todos eles, Senhor, possam entender-te um dia, possam, pelo entendimento da tua mensagem, encontrar a força necessária para se superarem. Mas que por agora, Senhor, sejam aliviados de alguma forma para continuarem a sua caminhada. Abençoa-nos a todos, Senhor. E que os teus mensageiros possam tomar de nós estas migalhas de amor que agora disponibilizamos e derramarem sobre todos eles a quem tu sabes, Senhor, ser necessário nesta hora. Que assim seja. Página 11. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus,
das suas dores. E chegamos ao fim de mais um trabalho de esclarecimento. Queríamos relembrar a todos que amanhã temos o Evangelho no Lar, que será transmitido em direto às 8h30 no nosso canal do YouTube da TV Espírita. Quarta-feira estaremos aqui novamente às 20 horas, assim como na sexta. E este sábado iremos ter connosco, para dar continuidade ao estudo do livro Boa Nova, Psicografia de Francisco Cantos Xavier, pelo Espírito Humberto Campos, o Dr. Sérgio Filipe de Oliveira. Então, desejamos a todos uma santa noite, muita paz e até amanhã, se Deus quiser.